Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrancará a vinha, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos no mês de outubro e celebramos este mês, o mês das missões, com o tema A Vida é Missão. E o lema, tirado do livro de Isaías: eis-me aqui, envia-me. A vida de cada um de nós batizados é missão. Não podemos viver sem o mandato de Jesus, de sermos discípulos e discípulas em missão. Não temos como viver a vida de igreja sem exercer a missão de amar, defendendo e cuidando da vida em todas as suas dimensões. A vida humana e toda a vida criada por Deus. É Jesus, o missionário do Pai, quem nos diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. E nós, a igreja, assumimos de Jesus esta missão. E neste 27º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos oferece uma metáfora que descreve uma plantação de uvas, um vinhedo, que deve ser cuidado e protegido, para que sua força vital seja aproveitada
da melhor maneira possível, esta vinha precisa de rega, a água, precisa de poda e precisa da proteção de tudo que possa impedir seu crescimento. E o que também é necessário é a proteção contra predadores e a proteção contra aquelas pessoas que podem roubar o próprio dono da vinha de sua produção. Muito investimento é feito na vinha. A metáfora sugere que, embora as vinhas possam ser resistentes, também são vulneráveis. Assim é o reino de Deus. Este deve ser guardado e protegido do que pode colocá-lo em perigo, para que não eventualmente manifeste ou produza os frutos abundantes e saborosos entre nós. A primeira leitura e o Evangelho descrevem duas tentativas de frustrar os planos de Deus para o reino. Em ambos os casos, há uma traição deliberada. A primeira leitura descreve o terno e solícito cuidado que Deus tem tido com relação à vinha, com relação ao reino, com relação ao povo escolhido. Deus trabalhou incansavelmente para garantir que a vinha prosperasse e fosse uma fonte de alegria e prosperidade para todos. Apesar de todos os planos e esforços de Deus, esta vinha produziu uma safra inaceitável. Não houve erro da parte de Deus. Deus não foi negligente em conduzir ou cuidar. O que houve então? Rebeldia. A vinha era rebelde. Podemos concluir então que não escapamos do reino de Deus por acidente, porque Deus é bom e faz tudo para nós. Somos nós que deliberadamente saímos do reino de Deus, nos excluímos. Assim como nós escolhemos livremente estar no reino, também livremente podemos rejeitar o reino de Deus. A metáfora funciona de maneira diferente no relato do Evangelho. No Evangelho de hoje, a culpa não é da vinha. Esta produz uma colheita abundante. Na verdade, é a própria produtividade da vinha que prepara o terreno para a traição descrita neste Evangelho. Nesse caso, aqueles que eram os lavradores de confiança, os vinhateiros que o Senhor entregou sua vinha para que cuidassem dela e produzisse bons frutos, esses acabam sendo usurpadores e traidores. Eles querem a vinha para si próprios e estão dispostos a usar qualquer meio para adquiri-la, até mesmo no final. Este é o herdeiro, vamos matá-lo e tudo será nosso. E assim o fizeram. Sem interpretar nenhuma dessas metáforas alegoricamente, podemos nos ver em cada instância dessas metáforas. A primeira leitura, a própria vinha traída, que trai, melhor, e a segunda, o Evangelho de hoje, os que são para cuidar da vinha é que causam essa traição. Há momentos em que, independentemente
do que Deus parece estar fazendo por nós, simplesmente nos rebelamos contra os planos de Deus. Nós os desafiamos e até mesmo clamamos: não servirei a Deus, eu farei o que eu quiser. E há outras ocasiões em que nós, discípulos e discípulas de Jesus, agimos como se o reino fosse nosso, para dirigi-lo ou gerenciá-lo como bem entendemos. E até mesmo dizendo: se não é do meu jeito, eu não vou fazer coisa nenhuma. Podemos, nestas circunstâncias, até marginalizar ou expulsar outras pessoas com quem não concordamos, ao invés de gerarmos solidariedade, fraternidade, amor. Assim, nós queremos o controle exclusivo de tudo. Olha, e há muita gente que na igreja também quer isso, quer controlar tudo, quer o controle exclusivo. Atenção, porque infelizmente podemos não estar acima da traição. Com tanto zelo, com tanto controle, podemos até mesmo perder o rumo e entrar nessas metáforas e trair a vinha ou o dono da vinha. Se produzirmos frutos inaceitáveis, é para o nosso próprio bem que Deus intervenha e desmonte as estruturas que nos permitiram produzir inadequadamente. Se tentarmos usurpar o reino a fim de exercer nosso próprio controle sobre ele, é apropriado que Deus o arranque de nossas mãos e o confie a alguém que executará fielmente os planos de Deus. Assim nós escutamos na conclusão deste evangelho de hoje. É preciso que o evangelho produza frutos nos corações e nas relações sociais, de maneira justa e igualitária, com respeito e garantia dos direitos das pessoas, para que verdadeiramente o reino de Deus seja manifesto e aconteça na nossa vida. A prática do amor de Jesus e o clamor das pessoas pobres e sofridas devem nos ajudar na superação de muitas de nossas estruturas caducas e pastorais de conservação na nossa própria igreja, que não expressam mais a missão de Jesus, a missão de dar vida, a missão de transformar e libertar, a missão de conduzir e guiar a graça do amor eterno de Deus na paz, na justiça. Temos que produzir os frutos que Deus espera. Caso contrário, nos excluímos de seu plano. Quais frutos são esses que a palavra de Deus nos revela constantemente? Frutos de solidariedade. E o Papa Francisco exorta a igreja, exorta todo o povo a uma vida nova, mais solidária, a fraternidade. Ontem mesmo, o Papa Francisco em Assis, no túmulo de São Francisco, dá-nos um documento novo, da fraternidade dos irmãos e irmãs, na solidariedade, com uma economia justa e igualitária, e ao mesmo tempo, sem perder a sua atenção, zelo e o carinho para com a criação de Deus, com o planeta. Também
frutos evangélicos que nos ajudam como produção do reino, a mutualidade no serviço, a ações justas, especialmente a justiça para os mais desfavorecidos, as pessoas pobres. E quantas vezes a gente vê na nossa sociedade, né? Que o pobre sempre vive lascado. Quando é traído, parece que não há justiça no nosso sistema para os pobres. E o perdão também é fruto do reino. Mas o perdão com o compromisso de reconstrução da dignidade da vida como um todo. Não só quem recebe o perdão fazer o que quer, mas quem recebe o perdão se comprometer para a mudança. As palavras do apóstolo Paulo, que nós escutamos na segunda leitura de hoje, embora desafiadoras, elas são, no entanto, consoladoras. Ele nos fala que se vivermos uma vida de integridade, nos ocupando de tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e honroso, o Deus da paz habitará conosco. Exigente esta vida para que Deus habite em nós e conosco no mundo. Integridade, respeitabilidade, justiça, pureza, amabilidade, honradez e a verdade. O salmo responsorial que nós cantamos nesta manhã descreve uma nova situação após um período de infidelidade na vida dos que a Deus se confiam. Se nos convertermos e nos reconciliarmos, mais uma vez, Deus cuidará da videira e ela se alegrará com sua nova vida. Caro fiel, por mais assustador que o julgamento de Deus possa parecer para nós, que exige de nós a conversão, sempre há esperança de uma outra chance. Mas não podemos perdê-la, não podemos desperdiçá-la. Como discípulos e discípulas, sejamos, portanto, todos nós, missionários e missionárias na vinha do Senhor, produzindo frutos bons. Afinal, a igreja ou é missionária ou ela não é igreja. Afinal, o cristão, quem segue Jesus Cristo, ou é um missionário, ou também não é cristão. Não tem como tirar a missão da nossa vida, porque Ele, Jesus Cristo, é o missionário do Pai que veio a nós e nos deu esta missão: ide e anunciai o Evangelho ao mundo. Por esta Eucaristia que celebramos neste início do mês de outubro, 27º domingo do tempo comum deste mês missionário, hoje dia de São Francisco de Assis, deixemos que este pão da vida nos alimente para o compromisso com a missão de Jesus Cristo. E sejamos autênticos, missionários e missionárias na vinha do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.